Bem-vindos ao episódio número 63 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, meu, tudo fixe? Tudo fixe. Esta semana temos uma implosão das cripto, mais especificamente daquela Luna ou Terra, logo que é aquilo. Vocês seguiram isso? Foi à Lua e voltou à Terra. Opa, acho que voltou aos confins da Terra. Acho que... O Matt Levine é que escreveu um artigo sobre isso, muito giro. Então, eu não li, pá. Eu dessubscrevi os e-mails do tipo, mas agora se calhar arrependo. O que é que ele contava? Opa, eu percebo, aquilo é giro, mas aquilo não, eu acho que não traz muitos benefícios para um investidor particular em ações. Mas em termos financeiros acho que é muito giro. Pá, e ele basicamente estava a descrever todo o esquema, não é? Como é que isto funciona, não é? Em que tu crias ali dois sistemas contabilísticos, não é? Que no fundo aquilo até podia ser uma folha de Excel, não é? Uma moeda normal. Um deles é livre, a única coisa que tens de fazer é conseguir vender o peixe, não é? Fazeres bom marketing, e é livre, é o preço definido pela procura e oferta, que era a Luna, não é? E depois criavas outra, que no caso da Terra, que era gerida por um algoritmo, não é? Que basicamente, consoante o preço da Luna, estava sempre ou a comprar Luna ou a vender. Isto porque a Terra estava pegged, não é? Estava indexada à Luna, e portanto se a Luna subisse muito, tu podias trocar uma pela outra, não é? Transacionar uma pela outra. Portanto, se a Luna subisse muito, eles compravam Luna e trocavam pela Terra, e se fosse ao contrário faziam o inverso. E a ideia era manter sempre aquilo a 1. Depois explica qual é a falha ele basicamente mostra tipo 15 pontos e depois diz: são todos completamente verdade, exceto um destes, que não é necessariamente verdade, e o que aconteceu foi exatamente a falha deste ponto. Qual é que era o ponto, lembras-te? Por acaso não me lembro, mas tinha a ver com a atribuição do... Lá está, porque aquilo estava indexado ao valor da Luna, não é? Mas a Luna por si só é uma coisa que não é? Que é só marketing, aquilo, na verdade. Aquilo é um sistema que se baseia em confiança, que não tem nenhum valor intrínseco. E portanto, se as pessoas acharem que aquele valor vale zero, a outra que supostamente tem uma paridade pode ir para aí abaixo e desaparecer, e foi um bocado o que aconteceu. Não havia umas que tinham uma paridade ao dólar até? E até tinham... É isso. Até Sim, tinham obrigações do Tesouro Americano a proteger essa estabilidade, esse PEG. mas eu acho que a paridade ao dólar era feita através destas conversões. Ou seja, eles geravam dinheiro assim e depois basicamente com uma arbitragem, e depois ao fazer isso conseguiam depois meter a moeda indexada ao dólar. Ainda vi uns rumores da BlackRock e da Citadel de serem quem está por trás desta caída. Não sei se vocês viram, mas era uma jogada interessante que, pelos vistos, não passou de rumores porque já vieram desmentir a história. Mas isto para dizer o quê? Já não sei. Eu vi depois um tipo do YouTube a dizer que estas stablecoins, algorithmic stablecoins, já é para aí a 10ª, assim, que acabam sempre, parece que são perfeitas e que aquilo vai ser desta vez e acabam sempre por não resultar. Pá, e há um monte de malta, no Reddit especialmente, há malta tipo, a ameaçar a suicídio e que perderam rios de dinheiro. Houve malta a dizer que meteram uma pipa de massa, tipo, meteram todo o seu dinheiro na Luna, ou na Terra, já não sei, não entendo grande coisa disto. E ficaram sem dinheiro, e vários deles a dizer: pá, aqui aprendi uma lição, e é tipo aquela que falámos no outro dia, que lição é que o Druckenmiller tinha levado da .com, da bolha .com, e os tipos a dizer que aprendi uma lição, não faça o que eu fiz, tipo, isto era... Mas o Druckenmiller disse que não aprendeu lição nenhuma. Pois é isso, não, o gajo disse, já sabia a lição, exatamente. Mas estes que diziam era, pá, eu não devia ter posto 100% do meu dinheiro nesta moeda, e tipo, falhei toda e qualquer estratégia de controle de risco, meti 100% do meu dinheiro nesta moeda e perdi tudo.
E há vários gajos à rasca. Eu tenho vários amigos que investiram nisto e que já no início, quando começaram a investir nos Earth 2 e nessas histórias todas, começaram a dizer-me, e é curioso porque eu sinto-me às vezes, eu já digo, opá, não, eu não entendo nada disso, portanto nem sequer me meto nisso. E a minha conversa fica por aqui, porque eu ao início começava a dizer, pá, não te metas nisso, porque e quem nos está a ouvir que seja fã de cripto, depois vai-me crucificar, mas várias destas, estava-se mesmo, e dos NFTs, e tu estavas mesmo a ver que era, tipo, quando na bolha.com, montes de empresas, mesmo no topo da bolha, começaram a mudar o nome para qualquer coisa.com, pá, e as valorizações subiam e emitiam ações, e aquilo era uma festa, sem valerem nada as empresas. E é óbvio que muitas destas criptos são isso, pá, são pessoas, até naquele encontro que falámos uma vez, Diogo, que tu foste aqui em Lisboa, da malta do Web3 e de NFTs e tal, estava uma miúda que me deu um autógrafo, não, um autocolante, e eu, que é este autocolante com desenho, e lá é o nosso NFT, só que em autocolante, e eu, ok, e para que é que serve o NFT? Ela depois ia criar o NFT para acederes à comunidade e tal, pá, e aquilo, nada daquilo me fazia sentido. E as conversas que tenho com esses amigos que vão metendo alguns trocos, eles curiosamente todos dizem, não, isto é só dinheiro para brincar. Ao início era essa, pá, não te metas nisso, isso é uma estupidez, é uma especulação, e eles simplesmente começaram a olhar para mim como, aí lá vem aquele gajo agora chato que me vem dizer que há aqui malta a ganhar vezes 10. Exatamente. E depois deixei de fazer isso e agora os gajos, lá está. Mas eu conheço muita gente que diz que isto é só dinheiro de brincar, mas eu não consigo perceber isto. Para mim todo dinheiro é sério, não, eu não tenho essa visão. Lá porque é uma porcentagem maior ou mais pequena do meu portfólio, todo ele é sério. Aquilo... Uma pessoa quando falha, quando quebra os seus princípios, né, com pouco dinheiro, também é meio caminho para começar a quebrá-los com muito dinheiro. Yeah. Há aquela história interessante do Buffett não fazer aquela aposta de $2 ou $3 exatamente por causa disso, não é? É aquelas regras que se quebras uma vez, depois a disciplina fica muito mais difícil de não fazeres uma terceira e uma quarta. E se tens dinheiro para brincar por umas coisas e tens isso compartimentado, depois é fácil, quando esse dinheiro se esgota, começares a adicionar mais dinheiro para esse compartimento e mais dinheiro para esse compartimento. Ou pior, ou se corre bem, não é? Aí podes sentir excesso de confiança, aí tornar esse dinheiro de brincar num dinheiro a sério, porque és bom a tradar cripto assim, momentaneamente, e até pode ser mais desastroso. O único argumento que eu já ouvi que fez sentido em termos de criptos foi o do Bill Miller, que ele diz várias vezes, e é só em relação à Bitcoin, que é 1% como seguro contra uma catástrofe financeira. Tipo, se houver uma guerra e o dólar a colapsar e sei lá, mil e uma coisas, tipo, se os governos entrarem em bancarrota, se é uma coisa qualquer do género, pagaste ali 1% da tua network, que é para teres um seguro, não é? Em que possas ter alguma margem de manobra, não é? Agora pensando nisso, isso faz sentido se tu fores muito rico e 1% te der para viver para o resto da vida. Tudo o resto vai a zeros e ficas com esse 1%, consegues viver para o resto da vida. Mas se lá metes 1.000 euros e aquilo se sei lá, para 10 ou 20 mil euros, não dá para grande coisa, não é? Dá para sobreviver uns tempos. Sim, mas pode dar, por exemplo, para fugir de países, não é? Imagina, isto é um caso extremo, mas se estiveres na Nigéria, se calhar não tens dinheiro, mas consegues pagar alguém. Lá está em bitcoins para poder sair e a moeda nigeriana não tem valor nessa altura. Uma coisa assim do género. Ou seja, é mesmo contra uma catástrofe. Mas pronto, é como teres uma barra de ouro contigo e se houverem um problema, tu pegas na barra de ouro. No outro dia contaram uma história que é um tipo amigo de amigos que desde 2009 que todos os investimentos que faz é ouro físico que guarda em casa num cofre. Coitados, então... Levar, não tiveram muitos retornos. Não, é só uma pessoa, é só uma pessoa. Eu acho que ele não liga muito ao retorno que tem, mas depois há, se acontecer algum cataclismo ou algo catastrófico, há o pricing power ou earning power que tem ali, ou purchasing power, poder de compra que tem ali. Acho que não deve fazer contas aos retornos intermédios. Isto agora depende um bocado da data, mas o preço do ouro, por acaso, está neste momento ao mesmo preço que estava em 2011, mais ou menos. Mas desde 2009 subiu para aí uns 30% ou 20%.
Também depende muito do tipo de cataclismo que estamos a falar. Se for mesmo um a sério, o que vai dar jeito é ter comida, e trocar ouro por comida não há de haver muita gente que aceite num cataclismo a sério. O que dá jeito é uma quinta, não é? Pois, eu li isso alguns, uma quinta com recursos, mas depois também tens que defender a quinta, tens de ter defender a armas. quinta, sim. Provavelmente num cataclismo a sério, armas vão ter muito mais valor do que ouro. Porque é o que te permite recuperar recursos, dependendo dos teus princípios. É tipo um jogo. Pelo menos permite defender melhor os recursos que consigas ter. E o ouro, eu acho que é útil naqueles mais moderados, não é? Aqueles cataclismos que até agora temos vivido várias vezes ao longo dos séculos, mas um a sério, eu acho que eu ia para armas. Armas, um bunker e latinhas de conserva. Então, e que tal o Cres? Estás a sentir bem, não? Eu não estou. O Gonçalo está bem na vida. O Gonçalo, aquilo está tudo impecável. Não sei, eu já disse várias vezes, se eu tivesse, em alturas, eu imagino que se eu tiver a perder mais do que o mercado, sinta algum incómodo. Perder o mesmo ou menos, a sério não aquece nem eu não conheço o portfólio todo, mas as posições que eu conheço estás minimamente tranquilo. Pelo menos em relação ao que é que se está a passar aí em algumas ações. Então vamos aqui lançar um tema de discussão que vai bater ao teu, acho eu, Diogo, que é minimamente tranquilo, e eu acho que o que estás a dizer, corrijo-me agora se estou errado, é o preço da ação não está a descer tanto quanto os outros, é isso? Sim. Okay. É aquela história que eu estava a dizer da outra vez, não é? Se o mundo, não é, tiver 30%, um terço mais pobre, não é? E eu só tiver 5%, se calhar vou-me sentir menos mal do que se estiver tudo a ficar mais rico e eu estiver a perder 10%, não é? Pronto, e isso é um tema com o qual eu tenho debatido nos últimos tempos, e o teu tema vai ser outra vez inflação, e não há como fugir a isto, que é, eu tenho várias empresas cujos preços das ações estão a cair, mas nem é. E depois uma pessoa vai ver se é justificado ou não. E o problema não é tanto se o preço da ação está a cair, mas se realmente há inflação continuada durante vários anos, como é que os negócios vão comportar? E agora estava a pensar em alguns negócios do Gonçalo, industriais, e estava ali no outro dia, até vos mandei uma coisa, numa thread sobre a HP e a compra do Buffett, compra da HP pelo Buffett, vinham a comentar curiosamente um trecho do que o CEO da HP disse numa conference call e depois vários trechos do Buffett a falar sobre a inflação, e parece que os dois andam a falar ao telefone porque dizem a mesma coisa. E o que o tipo da HP diz é, nós não temos grandes questões de capital, não precisamos de investir grande capital em ativos fixos, e além disso temos cash conversion cycle negativo, ou seja, eles não precisam de capital para crescer em inventários e em recebíveis. Portanto, nós somos perfeitos para um período de inflação. O que me leva a pensar, muito bem, concordo com isto, já falámos sobre isto várias vezes, o que me leva a pensar, então, nas outras empresas que têm uma porrada de recebíveis em inventário, e além disso são industriais e ainda precisam de CAPEX de manutenção, para não falar de crescimento, só para manter volumes iguais, por exemplo, de garrafas, quando o preço sobe, precisam de capital só para manter o mesmo volume de vendas, não é? Nem sequer é para crescer. O que, portanto, voltando ao início, não é só a descida dos preços que pode assustar ou pode levar uma pessoa a pensar, é muito mais se isto é prolongado, que tipo de negócio nós temos e como é que se vai comportar numa inflação prolongada. Sim, mas há ainda uma questão, que é, se calhar, no caso da HP, se calhar não é verdade, até porque hoje em dia os computadores são um bocado essenciais, mas pode ser um bocado discricionário, que é, se os preços subirem um bocado, as vendas de computadores podem cair, porque as pessoas mantêm os computadores durante mais anos, é tipo um carro, não é? Mantém durante mais anos os carros. Ainda não vi as contas, mas aquilo mais de metade deve ser da tinta. Pois, eu também não sei, pois, ainda há essa. No caso de algumas empresas que até possam sofrer, lá está, de pressões tipo vidro, não é? Mas as pessoas vão estar...
eles vão sempre fazer um produto que as pessoas vão querer e é eu fácil sei, de mas a passar certa o altura preço. podem, durante 10 anos, não ter free cash flow. Ou seja, todo o free cash flow tem que ser investido. Estás a ver? Eu não sei, eu não conheço os números da Vidral, agora estamos a comentar a Vidral, mas pode ser outra coisa qualquer industrial. Entretanto, tu podes ver lucro, a empresa a dar lucro, mas nenhum desse lucro pode ser distribuído para ti, porque tem que ser reinvestido em inventário, em recebíveis, etc. O que acaba a ser mais importante, isso é tudo o que disseste é muito importante, os rendimentos de capital daqui para a frente vão aumentar por causa da inflação nestas empresas industriais, tanto na Vidrala como na Corticeira Amorim. Exceto na Altri. Diz? Exceto na Altri, não é? Sim. Mas na Altri isso não acontece, não é? Porque é uma empresa industrial muito curiosa, não é? Que beneficia enormemente o tipo de inflação que estamos a viver no momento, que é uma inflação energética. Eu tive pela energia. da Altri e tenho notas para partilhar, para a semana vou partilhar. Que interessante, o que é que está a acontecer no mundo da pasta de papel. Sim, continua. Mas o que é mais relevante, eu diria que é mesmo a capacidade de subir preços para além dos acréscimos dos custos de produção. E, pá, no meu ponto de vista, principalmente para a Corticeira Amorim, é muito fácil aumentar preços acima do custo principal que eles têm, que é o custo da cortiça dos montados, que esse custo não está enormemente a ser afetado. Portanto, no caso da Vidrala, como o principal custo de produção é a eletricidade e o gás, pá, realmente fica difícil repassar tudo no imediato, porque houve aumentos de 40%. Nos custos de produção. E eles aumentaram nos primeiros meses 20% e agora vão aumentar. Mas demora tempo. E na comida, também estou-me a lembrar de outro exemplo. O preço dos alimentos também foi daquelas coisas que disparou brutalmente. Aliás, eu tenho aqui ao pé de mim um amigo meu que tem um restaurante, pá, e o gajo disse-me há umas semanas que nos últimos 2 ou 3 meses, desde março, nos últimos 2 meses, pá, todas as semanas eles subiam o preço da carne. Era impressionante. Aquilo era semana a semana. E pá, ele não ia estar a subir o preço dos pratos aos clientes todas as semanas, né? Não é uma coisa que tu consigas fazer, principalmente se fores uma casa que tens clientes. Está a faltar a palavra. Sim, habituais, né? Não vais estar a cobrar-lhes mais todas as semanas, senão começas a perder a clientela toda. Sim, mas os custos de produção da carne principalmente rações, que é principalmente cereais, que também dispararam. Portanto, está tudo interligado. É uma bola de cereais, fertilizantes que também dispararam, está tudo ligado. Mas ao mesmo tempo, não sei o que era. Sim, ao mesmo tempo, no meu portfólio tem algumas empresas que beneficiam enormemente deste clima de inflação. Não é? Uma posição grande seria o Banco Inter, não é? Com o aumento das taxas de juros, é relativamente óbvio que tem um impacto brutal. Não é? 1% no aumento das taxas de juros tem um impacto o que seriam as vendas, que é net interest margin, acima de 20%. Portanto, é uma sensibilidade às taxas de juros brutal para o upside. Depois, Berkshire tem toda aquela montanha de float que paga zero. As seguradoras, por acaso, é um caso interessante. O caso da Berkshire, ela é beneficiada, mas a maior parte das seguradoras podem ser bastante prejudicadas a curto prazo, não é? Porque a maior parte das seguradoras têm muitos treasuries, né? Fixed income, exatamente. Pá, e levam uma detalhada. Então, neste ano, no início do ano, né? As yields já subiram tipo 2 ou 3 vezes. Mas olha, levam uma talhada de mark-to-market, mas se não compraram nada que for à falência, depois recuperam esse mark-to-market. E o mais importante é que todo o float novo pode ser reinvestido a yields mais elevadas. Tu dizes que recuperam à medida que vão recebendo os cupons, sim, não é? Que vão até à maturidade, sim. Vão até à maturidade. Agora, no caso da Berkshire, é o melhor dos mundos, porque a maior parte, ou grande parte do float estava em treasuries de muito curta duração. Portanto, aquilo não tem o impacto do aumento das taxas de juros no montante que está investido em treasuries é mínimo, não é? Que ele vai maturar em menos de um ano. E depois é em reinvestir isso tudo, a comprar ações próprias, a comprar equities. É o melhor dos mundos que os mercados estejam a cair, até a própria Berkshire estar a cair. É bom porque o Buffett pode recomprar novamente. E para um investidor de longo prazo é o melhor dos mundos. Pelo menos do meu ponto de vista. Na verdade, posso dizer que todas as empresas
que são free cash flow positivas, não é? O melhor é que a ação caia 90%. Não, sim, mas principalmente se tiveres confiança que a gestão vai recuperar. Eu não diria que isso é verdade, por exemplo, para uma lojista em que eles não vão recuperar ações e não. Portanto, e eu também não adoro o negócio e por um preço certo venderia. Portanto, eles não vão comprar, mas eu também devido que a logística que possa cair 90%, não é? Porque senão tinhas um dividend yield de 30 ou 40, 100, ou de 100, não é? Sim. Se 90 fica quase de 100, sim. Não, o dividendo faz ancoragem, obviamente. Mas seria preferível se dobrasse e o dividend yield viesse para 5%, eu vendia. Logista. Não é daqueles negócios que eu quero ter para sempre. E comprei eu ainda com uma mentalidade de que tenho vindo a alterar um bocadinho. Era claramente comprar algo que tivesse uma qualidade razoável e a múltiplos muito baixos. Não é? Sim, até porque lá está, aí perdia se aquilo te desse um dividendo de 5%, mesmo a crescer, aquilo não cresce muito, mas mesmo a crescer 3 ou 4% ou 5% ao ano, no melhor das hipóteses tens 10% ao ano. Portanto, com inflações de 4 ou 5, não é claramente muito apelativo. Eu quero alertar-vos que a GoPro está a um PER de 2, ok? Só para saberem. Mas esse PER vai manter durante mais de 2 anos? Ou? Opa, não sabemos mesmo que caia para metade, é um PER de 4. Não é? Eu tenho uma empresa da indústria, eu tenho 3, na verdade, da indústria da cannabis, mas tenho uma que neste momento está. Eles não vão fazer este ano, mas deve estar para aí um PER de 3 este ano. E provavelmente um PER de 1 no próximo ano. E era suposto ser um PER de 1 deste ano, mas as licenças, algumas atrasaram-se bastante. Algumas já receberam finalmente, ontem saiu uma notícia. Há outra ligada à New Jersey que ainda não tem a licença, portanto estão-se a atrasar. Mas há muita coisa aí da indústria da cannabis, com um PER de 1. E eu estou a falar das grandes, ou seja, são empresas que neste momento têm free cash flow e são lucrativas. Então o que é que eles vão fazer esse free cash flow? Não faço ideia. É assim, eventualmente podem dividir, podem entregar. No caso daquela que eu tenho, eles anunciaram um plano de recompra, mas é para aí 5% do market cap e não sei se o fazem todo. Mas essa acaba por ser uma questão importante, não é? Tu estás a comprar uma coisa com um PER de 1, mas não quer dizer que recuperes o teu investimento num ano. Não. E isso é um bom segue para o meu tema. Primeiro, quais são os vossos temas? Diogo? Olha, eu trago uma coisinha bem simples, que podemos deixar para o final, que é uma tabela que analisa os múltiplos de mercados quando, da última vez que as yields do Treasury americano há 10 anos estavam a 3%, e para empresas de qualidade, que os negócios são relativamente semelhantes ao longo do tempo, não tem nenhum problema específico, mas pronto, os múltiplos na altura eram bem inferiores aos de agora e estamos outra vez com as taxas de juros ao mesmo nível, e só para falarmos um bocadinho sobre isso. E o teu tema, Diogo? Eu venho, são coisas soltas, mas eu venho falar outra vez de inflação, que já temos também a falar um bocadinho. E o meu tema é um pequenino estudo sobre o Henry Singleton, que foi um dos 8 outsiders do livro Outsiders e, de acordo com o Sr. Warren Buffett e o Sr. Charlie Munger, o melhor empresário dos Estados Unidos de sempre e melhor alocador de capital de sempre dos Estados Unidos. Mas antes, vamos ao nosso disclaimer. E o público aplaude! Nunca sei se é suposto aplaudir ou não. É sempre. Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E estamos de volta, depois de aplaudirmos e de ouvir este super disclaimer que temos que trocar há anos, mas não importa.
Vamos aqui, então eu vou partilhar aqui a minha tela. Vamos falar sobre o senhor Henry Singleton. Antes de partilhar a tela, vamos fazer aqui assim uma brief introduction de quem era o senhor Henry Singleton. Ele era, na verdade, engenheiro eletrotécnico e fundou a Teledyne. Sim? Então, olha, já tens aqui, estás em boa companhia. Fundou a Teledyne, que era uma empresa que se tornou um conglomerado, tinha desde empresas ligadas à defesa nos Estados Unidos, empresas de software, tecnologia, empresas de óleo de petróleo, offshore drillings, depois também se aventurou nas seguradoras, portanto tinha uma quantidade de coisas. Chamava-se Teledyne e de acordo com, agora vou-vos dizer os retornos que um acionista teria, ao longo de 25 anos o retorno anualizado era de 18%, mas depois há aqui outras pessoas que dizem que ao longo de 35 anos o retorno anualizado era de 23%. E já no Outsiders, o William Thorndike fala dele como sendo o melhor de sempre. O Outsiders do William Thorndike, para quem ainda não leu, já o recomendei para 20 vezes, vou continuar a recomendar, é sobre os 8 melhores CEOs do mundo, ou dos Estados Unidos, e tem-se normalmente o Jack Welch da General Electric como a referência do melhor CEO de sempre, que o tipo teve lá mais de 30 anos e fez da General Electric o que é hoje e o que conhecemos. Só que ele compara, o William Thorndike compara os retornos da General Electric com o mercado e depois o retorno destes 8 CEOs com o mercado, e estes 8 dão um bailing ao Jack Welch daqueles. E destes 8, em que está Henry Singleton, a tipa do Washington Post, a coisa Graham, Catherine Graham, o Buffett, obviamente, está o tipo Tom Murphy da Capital Cities, está o John Malone, os outros não me lembro agora de momento, mas pronto, mas recomendo o livro, e ele diz que o Henry Singleton é sem dúvida o melhor de todos, portanto 23% ao ano, ao fim de 35 anos é obra, mas este senhor... Há uma coisa, desculpa, também vais referir isso mais tarde, mas que eu achei giríssimo, que apesar de ser considerado o melhor de sempre, do ponto de vista, não vou dizer do ponto de vista ético, mas do ponto de vista do seu dever fiduciário para com os seus investidores, poderá não ser o melhor de sempre. Estou curioso que me digas isso, porque as indicações que eu tenho, e todo o meu tema de hoje é baseado num único artigo do CS Investing, que reúne várias fontes. Nem sequer fui ao Thorndike para ver o que é que ele tinha escrito para relembrar, mas já vais dizer então porquê. Eu acho que ele não era muito bom, pelo menos do que este artigo dá a entender, muito bom para os seus colaboradores, mas para os shareholders era. E isso para dizer, e o tipo levou, como acontece com o Buffett e com muitos outros, várias críticas, vários artigos no jornal a perguntar se ele tinha perdido o seu toque de Midas, etc, por aí fora. Os jornalistas, os que estão a ouvir, desculpem, mas têm que arranjar histórias para vender, não é? Portanto, este foi um daqueles alvos que estava ali à mão, e ele não gostava muito de jornalistas, também lhes fazia a vida difícil, e diz o nosso bom Charlie Munger que conheceu o Singleton, mas o Buffett não conheceu, e diz, o gajo era realmente muito mais inteligente do que qualquer um de nós. O gajo lia um livro, conseguia ler um livro por dia e jogar xadrez com os olhos vendados, portanto interessante. E agora começamos... pronto, e a história é, eu acho que vamos lá mais à frente, mas para comentar isso que estavas a dizer, houve uma altura, acho que foi o Lean Cooperman, que lhe perguntou se ele queria fazer um leverage buyout e ficar com a empresa toda para ele, e podia ter feito, e até vieram os banqueiros de investimento e tal, para assessorar a coisa, para lhe dar dinheiro, e ele disse que não, que economicamente tinha muito a ganhar, mas filosoficamente não, porque os seus investidores e acionistas não mereciam essa jogada baixa dele, como nós já falámos aqui de outras empresas controladas por famílias e tal, que quando vem um Covid ou quando vem uma coisa assim, pimba, tiram-nos o tapete de baixo e dão-nos uma oferta a mais 20% ou 30% e ficam com a empresa toda. Portanto, isto do que eu sei em relação a acionistas é isto, Diogo, e ele dizia que gostava muito de enriquecer junto dos seus acionistas, dos seus co-investidores. E acho que o artigo também não faz o contraponto com o Michael Dell?
Faz, mas isso é por causa das stock options. Não, mas curiosamente o Michael Dell também levou a Dell private e depois voltou a fazer o IPO e depois levou o private outra vez. Portanto, está sempre a esmiuçar os acionistas. O acionista. Diogo, o que é que tu tens aí para nos dizer deste senhor? Não, a minha ideia é, lá está, grande parte dos retornos que ele trouxe, não é, tem a ver com um bocado de engenharia financeira. Não só, obviamente, pelos operacionais da empresa, mas ele abusou ostentativamente do preço da ação. Se o preço isso que eu vou mostrar agora. Sim. Altíssimo, ele emitia, não é? Se estivesse baixíssimo, ele comprava. Mas isso, no fundo, ele beneficia o investidor de longo prazo em detrimento de todos os outros, não é? Mas, por exemplo, isso é algo que o Buffett, por exemplo, nunca faz. E nunca ele faz. diz... Não, ações. Até e emite, já emitiu durante a sua vida toda, emitiu uma porrada de ações para comprar outra vez. Depois arrependeu-se em vários, mas até a maneira como ele recompra ações é uma maneira muito polite, não é? Ele emite uma carta e diz se alguém, se quiserem recomprar, podem vir entrar em contacto diretamente. Não é, ele não tenta jogar, não é, com o preço, porque sabe que no fundo ele está a recomprar a parceiros, não é? A pessoas que estão investidas com ele. Mas ainda assim ele próprio diz que quem quiser sair, ele está a dar uma hipótese de sair. Quem quiser ficar, pode ficar. E curiosamente ele abordou esse tema um bocadinho como a desculpar-se nesta última Assembleia Geral, a dizer que as recompras que fez, na verdade, tiveram um impacto marginal positivo em quem queria vender, porque tiveram mais um comprador a puxar ligeiramente o preço por cima. Portanto, mas por outro lado, notava-se claramente na forma como ele estava a expor este argumento que ele próprio achava que não deviam ter, obviamente que achava que não deviam ter vendido, não é? Se ele estava a comprar. Obviamente que achava que não devia ter vendido. Mas sim, depende do ponto de vista. Eu acho que recomprar ações acaba por beneficiar quem está a querer vender também, porque tem mais hipóteses. Não, repara, eu acho que devem fazer, mas depois depende um bocado, eu também não sei se é o caso, mas depende um bocado da maneira como tu fazes. Imagina que tu queres passar uma mensagem negativa ou não tão brilhante, que é de propósito para ver se o mercado reage negativamente, para tu depois comprar. Sim. Isso eu já acho que é um bocado marosca, porque lá está. Sem dúvida. Mas estás a prejudicar os teus parceiros. Mas no extremo oposto, temos, por exemplo, o Elon Musk com a Tesla. É um exemplo, é o melhor exemplo que há. Todos os aumentos capitais que ele fez cristalizou valor dos acionistas anteriores. Sim. Ele claramente tirou partido das circunstâncias de mercado e da sua habilidade de gerir expectativas, mas criou valor emitindo ações. Sim, mas fundamentalmente criou valor para ele, não é? Sim, principalmente para ele, sim. E agora no Twitter também, aquilo está... Não sei, tu chegaste a mencionar aqui, não? Não mencionámos aqui no podcast, não, só no grupo. Força, Diogo. Ele chegou-se atrás agora, não é? Há várias teorias, não é? Aliás, houve muita gente que logo ao início, quando ele estava a tentar comprar, disseram logo, vocês têm a certeza que quem está a fazer a arbitragem, duvido muito que conheçam a personagem e que saibam que a montanha russa que é estar envolvido com este homem. E é um bocado verdade. E ele hoje chegou-se atrás outra vez na compra. E porquê? Disse que a compra está suspensa. O argumento que ele diz é um argumento que não pega a ninguém. Ele está à espera de confirmação de que as contas fake, os bots do Twitter, sejam menos de 5% dos usuários. Como se ele não soubesse. Aliás, ele ainda há uns tempos está a mandar tweets a dizer vamos acabar com os bots e claramente que isso é uma justificação para ter um argumento para, por exemplo, não pagar a break fee. Mas há quem diga, por exemplo, que ele já esteve a vender ações, ou seja, que ele comprou ações antes de anunciar, ele já tem 9% do Twitter. E há quem diga que ele anunciou a compra e que agora deve estar, desatou a vender as ações, não é? E que agora vai quebrar com aquilo. E o problema é que, independentemente do que se passa, não é? Do que se passar, não lhe vai acontecer nada, porque nunca lhe acontece nada. E eu acho que é um bocado vergonhoso, mas pronto. Por outro lado, é um trabalho que ele faz à sociedade, em mostrar que a SEC não faz absolutamente nada e que é só manipulação de mercado. O curioso de ver vai ser um dos impactos dele romper com o acordo que tem agora com o Twitter,
tem a break-up fee de 1 bi. E muito dificilmente, esta situação dos bots, que é claramente conhecida e não é sequer uma métrica financeira, e aparentemente o acordo que o board da Twitter fez com o Musk é bastante bom, não dá grandes hipóteses de fugir, a não ser que a empresa seja uma fraude ou que tenha mentido sobre coisas como vendas ou algo muito tangível. Mas se ele sair, teria que pagar esta break-up fee, mas provavelmente também, dependendo das jogadas que está a fazer ou com as compras e vendas que está a fazer, pode ter feito isso a comprar 9% de Twitter e a seguir agora. Portanto, isso seria giro que ele pagasse a break-up fee com os ganhos que tinha feito com o Twitter e ainda ficasse a ganhar dinheiro. Era surreal. Eu já não digo que não, já não me surpreende. Pois, isto é... Vindo deste senhor. É uma vergonha, pá. Isto é uma vergonha. Então eu vou aqui partilhar a minha tela, vamos ver se isto sai bem. Onde é que eu quero ir? Teledyne. Vamos partilhar aqui. Isto. E isto que nós estamos a ver aqui é a década de 60 e a empresa Teledyne começou em 1960, se não estou em erro. E 60, para quem não sabe, depois também fui aprender um bocadinho. Isto é muito bom este podcast porque vamos aprendendo coisas novas. 60 foi a era dos conglomerados, chamaram-se os Go-Go Years, especialmente no fim dos anos 60, e foi assim uma mega febre também. Houve várias épocas de conglomerados, já agora para vocês saberem, 1897 a 1904, 1916 ao crash de 1929, que levou depois à Grande Depressão, 1965 a 69, que é o que estamos a ver aqui na imagem, as ações da Teledyne a subirem, o que o Diogo estava a dizer, ele a emitir ações durante a febre dos conglomerados. Reparem que esta foi a altura em que o Buffett saiu do mercado, não sei se estão a fazer saiu do mercado, não, saiu das coisas, da partnership. Partnerships. Para entrar em 72 Dizia que não via nenhuma oportunidade e que o mercado estava caríssimo. E o que é certo, e eu ia chegar lá, é que depois em 70 há um crash de mercado e os anos 70 foram terríveis. Atenção. E porquê? Inflação. Inflação. O Diogo, o Gonçalo, já vamos ver, curiosamente os nossos 3 temas andam à volta do mês, já vamos ver ali com o Gonçalo. Por acaso, acho que podias ter trazido números ainda mais antigos, acho que os números que traz na tabela não mostram, por exemplo, os anos 70. Não. É só 2008, acho eu. E o último, quando da escrita deste artigo que eu estou a comentar, que vou publicar aqui em baixo, e depois a última grande época dos conglomerados foi os anos 80, de 84 a 89, e ele diz que depois em 2003, 2007 também houve alguma coisa. Portanto, isto está à fase, e como o Diogo disse há uns tempos, quando falávamos da Johnson, que está a separar agora a parte de consumo da parte de dispositivos médicos e farmacêutica, e já não sei quais eram as outras, era a GE talvez, e a Siemens. Portanto, há ondas, há uma altura em que os conglomerados se juntam todos e crescem e fazem aquisições, depois há outra onda em que se separam todos e há spin-offs. Portanto, estes 6 foram alturas de conglomerados. Portanto, na década a narrativa é sempre há sinergias e sinergias em ser conglomeradas e afins, e depois a narrativa passa a ser não, o pure play é que é competitivo e o foco e afins. E pronto, e enquanto estas narrativas vão girando, os banqueiros vão sempre tendo as suas comissõezinhas. Exato, a Goldman Sachs lucra. Espera aí, mas as duas coisas fazem sentido e além deles lucrarem, se calhar os investidores também lucram. Porque hoje em dia, especialmente hoje em dia, com os fundos de baixo custo especializados, já não existe a necessidade do investidor particular de investir num conglomerado com o argumento de estar bem diversificado e aguentar quedas de um dos segmentos, ou seja, uns segmentos que compensarem os outros. Hoje em dia qualquer investidor pode comprar, sei lá, um ETF de cripto e um ETF de healthcare. Portanto, se calhar os investidores realmente já não querem isso e os banqueiros de investimento vão atrás das modas. É um ponto de vista, não sei se é completamente acertado ou não, mas é um ponto de vista.
Mas bom, eu acho que tens toda a razão. Os dois argumentos têm um fundo de verdade, que senão não seriam aceitos de uma forma tão abrangente como são. Mas, como qualquer fundo de verdade, e como nós sabemos, pode ser explorado e dá origem a então estas ondas que estás a falar. Estamos a ver a imagem, as ações da Teledyne, que nasceu em 1960 até 1970, a década dos 60, que o Sr. Henry Singleton, como as ações, especialmente dos conglomerados, estavam todas sobrevalorizadas, exageradamente valorizadas, o Sr. Henry Singleton decide, então vamos cá emitir ações para financiar a compra de empresas que estejam a preços, a valorizações mais baixas, e com esta arbitragem criar valor para os acionistas. Ele fez nada mais, nada menos do que 130 aquisições durante a década de 60, a emitir ações à maluca, como vocês aqui veem. Se víssemos isto sem mais nenhuma indicação, dizíamos, pá, eu nunca vou querer entrar naquela empresa porque é uma diluidora crónica, mas nós estamos a olhar para o Sr. Henry Singleton. Uma indústria que estamos a ver a fazer isso, neste momento com uma grande escala, são aquelas que compram torres de telecomunicações. Na Europa ou em Espanha temos a Cellnex, mas temos um exemplo muito conhecido da American Towers, que tem feito isso, emitir ações e recomprar torres, e como compra um operador que só está a ver aquela torre como poupança de custo próprio e não vê como possibilidade de arrendar aos outros operadores, eles conseguem sempre não só fazer uma arbitragem de custo de capital, mas também arrendar a mais operadores, portanto, a ter mais receitas pelas mesmas torres. É uma forma de arbitragem também interessante que... Não entendi. Não entendeste a forma como eles fazem dinheiro? Isso. Eu entendo que emitem ações para comprar torres com concorrentes mais baratos, mas não entendi depois o segundo ponto. Então, eles emitem ações, têm capital e depois compram torres aos operadores de telecomunicações, que normalmente definem o preço melhor, a forma como eles avaliam as suas torres é a poupança de custos que a torre lhe permite, ou seja, a renda que teriam de pagar caso a vendessem. Pronto, então é como, imagina, nós temos aqui uma torre em Lisboa e essa torre, se tivesse cá a alugar, tinha de pagar 100 euros por mês. Ok. Uhum. Certo. Então, quando vem alguém pedir para comprar a torre, se alguém oferecer, imagina, 100 euros por mês dá 1.200 euros por ano, portanto, se alguém oferecesse 10 vezes isto, portanto, 12 mil euros, ele já está, 10 vezes parece ser um preço fixe, vende. Do outro lado, do lado do comprador, uma American Towers, ele sabe que não vai ganhar só aqueles 100 euros por mês, não vai ganhar só os 1.200 euros por ano. Vai poder também ganhar se arrendar a outro operador. Portanto, pode dizer à Vodafone ou ao Novo que está a entrar em Portugal, olha, não precisas de ter outra torre, temos aqui esta que compramos e posso-te arrendar a ti também. E pronto, e para também, ao mesmo tempo, é o que diz a dois operadores? Ao mesmo tempo, sim. Porque a torre tem capacidade para mais do que um... E porquê é que os primeiros não faziam isso? A nós, porquê é que não tinha feito isso? Porque é muito estranho tu estares a alugar a tua torre aos teus competidores. Os competidores? Não sei se é estranho, lá está. Olha, é um dos pontos do Singleton, é que toda a gente, na altura, achava estranho o que ele estava a fazer. Porque lembro-vos que não existia a cultura como há hoje, a percepção do que é emitir ações e recomprar ações. Isso aos anos 60, nada desta história de... Quer dizer, havia alguma coisa, mas não tão disseminada como hoje, nem tanta gente percebia isto. Esta engenharia financeira, como o Diogo contava, ele era quase um dos únicos a fazer isto realmente à séria, porque ninguém via bem isto assim. Portanto, Gonçalo, essa nós, hipotética nós, mesmo que parecesse mal arrendar a torre aos competidores, eventualmente poderia. Podia fazer sentido, mas eu disse que havia duas razões, não é? A parte de ter mais facilidade em arrendar outros competidores, principalmente competidores nascentes, não é? Porque a maior parte, a Vodafone há de ter as suas torres e fins, mas a Novo não tem tantas torres como as outras, portanto vai querer alugar. Mas também há a parte do custo de capital. Como o aluguer de torres tem vendas muito mais estáveis, não é? É aquela renda. Uhum. Os acionistas estão dispostos a pagar múltiplos mais altos pelas empresas, o que permite também à Cellnex emitir
a um custo de capital muito mais baixo e também pagar um bocadinho mais do que a nós poderia pagar pelas mesmas torres. Portanto, há aqui estes dois efeitos. Cellnex. Por acaso vi falar da Cellnex pela primeira vez ontem no Twitter e não fazia ideia o que é que fazia, mas eu nem sequer fui procurar, mas o que é Cellnex? A Cellnex é a nossa American Towers, mas lá está, se tu olhares para share count, para o número das ações evoluir ao longo do tempo, parece altamente dilutora, mas na prática não é, porque o número de torres que tem e o número de contratos de alugueres também tem estado a aumentar brutalmente. Eu há uns anos atrás conheci um tipo mais novo até que eu, estávamos de férias no Alentejo com muita malta e ele disse-me que trabalhava para a KKR a comprar torres aqui em Portugal e basicamente o que faz é pegar no telefone e ligar, comprar torres e, se não estou em erro, também arrendar os espaços, às vezes nos cimos dos edifícios, como vemos nas cidades, ou algures no meio do monte, e era o trabalho que ele fazia, e eu a ver a KKR em Portugal a fazer isso, senhor. Bom, voltando aqui às shares, este senhor fez 130 aquisições a emitir shares como se não houvesse amanhã. Nós poderíamos achar que estávamos a ver um diluidor crónico, mas o que é certo é que o senhor... Aqui temos o share price, que eu apresento em barras, mas se calhar isto devia estar em linhas, e não tenho informação antes de 1966, mas nós podemos ver que parece que a trajetória até 67 foi realmente crescente e as pessoas estavam a valorizar estes conglomerados, portanto, ele à medida que as ações iam subindo, ficando mais sobreavaliadas, ele ia emitindo mais e mais e mais. Vemos uma discrepância entre 67, as ações vieram por aí abaixo, e não foram só as da Teledyne, foram de todas as outras, como na maior parte das bolhas, uma que estamos a atravessar, come o justo pelo pecador, comem todas, vêm todas para cima e para baixo, mais ou menos assim em simultâneo, e vemos que, se andarmos aqui para cima, ele ainda emitiu ações, mesmo com elas já mais baratas, em 1970, portanto há aqui um lag do senhor, mas o ponto é esse, emitir ações enquanto elas estão caras. E depois andamos um bocadinho para baixo, vemos as vendas, que todas alimentadas pelas aquisições, e é brutal, que ele fundou a empresa do zero em 1960 e em 61 já tinha 5 milhões de dólares de vendas e em 69, 9 anos depois, tinha 1,2 bis de vendas anuais. É inacreditável. Depois temos aqui também os lucros seguem a mesma trajetória das ações, das vendas, e mais à frente, quando ele recomprar, vemos que ainda sobem mais. E depois temos uma coisa interessante para compararmos com os períodos futuros, o return on equity, o retorno sobre o capital próprio, a subir, depois ali ligeiramente a descer, mas nos mid-teens ou low-teens. E agora, meus amigos, vamos passar para a década de 70, que vemos um cenário radicalmente diferente, e até podemos... Ui, se isto parar, desculpem lá. Podemos ver aqui assim a meio. A partir de 1970, as ações ele começa a vender, a recomprar ações, porque o preço veio por aí abaixo, a curva é exatamente contrária, ele começa a recomprar ações até 1976, e para quem não sabe, 1970, não sei os anos ao certo, mas genericamente a década foi um bear market tremendo de uma década que ninguém gostou muito, e como diz o Diogo, foi quando o Buffett acabou com as suas partnerships, que eram umas parcerias que ele tinha com a família e com os amigos, que geria dinheiro e depois passou para gerir a Berkshire Hathaway, na altura ainda têxtil, já com algumas empresas lá dentro. E ele então faz isto, e ninguém na altura entendeu completamente isto, e ele é um visionário, e hoje em dia temos as empresas canibais de que fala o Charlie Munger e o nosso amigo Moniz Pabrai. O Henry Singleton foi o primeiro realmente a entender o poder das recompras de ações, especialmente a preços bons. Se vimos aqui em baixo o preço de 1970 a 1975, o preço da ação, da própria ação, veio por aí abaixo, veio dos 139 em 67 até aos 10 em 74. É mais de 90% de queda. Imagina, no ponto de vista de 74, foi todas as compras anteriores foram uma péssima alocação de capital. Não é? É verdade, o que é certo é que ele nunca deixou de comprar, porque ele também não sabia quando é que ia parar, não é? Mas ele não deixou de comprar. Mas se tivéssemos nós a ter esta conversa em 74, tínhamos de dizer, como é que este tonto se lembra de comprar ações? E correu tão mal, obviamente que isto não ia resultar nunca.
É verdade. Mas é curioso. E É mais uma daquelas situações, não é? Se estivéssemos a ver isto em tempo real, que o preço levava à narrativa, não é? Price drives narrative. E acho impressionante, existe muitas vezes aquela história do se uma ação cair 90%, porque não é, também faz compounding para o lado negativo, não é? Se cair 50% tem que dobrar, não é? Se cair 66% tem que triplicar ou quadriplicar. E há muito essa que ela não é, se cair 90% esquece, mano, já nunca mais vais voltar a ter o teu dinheiro. Tipo, e há muitas empresas, aliás, tipo, e está aqui um exemplo, que aquilo cai mais de 90% e tu consegues fazer imenso dinheiro à mesma. Olha ali de 74 para 79, vai dos 10, isto para quem não nos está a ver, porque há malta a ouvir-nos no Spotify. Se estão a ouvir no Spotify, recomendo-vos ir ao YouTube para ver os gráficos que estamos a falar, mas em 74 a ação estava a 10, em 79 estava a 114, portanto uma 10 bagger, ou mais do que uma 10 bagger, uma 11 bagger em meia dúzia de anos. Isto para ilustrar o quê? Deixem-me só ver aqui as minhas notinhas, tenho aqui algumas coisas interessantes. De 72... Curiosamente, 72 a 84, ele recomprou ações 8 vezes, mesmo que depois, pelos vistos, com o preço a subir. Não tenho a certeza. Há aqui várias fontes. A verdade é que há várias fontes que devem ter ido buscar a outras fontes de informação não tão fidedignas ou espaçadas, porque também houve stock splits, o tipo também sabia o poder dos stock splits, por aí fora. O que é certo é que ele, nos anos 70, deixa de se focar nas recompras de ações e nas emissões de ações e passa a focar-se na qualidade operacional das empresas todas que tinha ganho. E é aí que ele ganha, estava a comentar ali ao Diogo no início, é aí que ele ganha a reputação de ser um tremendo, falta uma palavra polite, uma palavra boa, mas um não muito bom chefe. E isto vê-se hoje em dia, mas os gastos acima de $5.000 das empresas todas, atenção que ele tinha comprado 130 empresas, todos os gastos acima de $5.000 tinham que ser justificados, ele tinha que dar assinatura. E ele ia até o mais ínfimo pormenor e dizem que o tipo era um micromanagement. Diogo, tens o teu microfone desligado, bem mute. Nem estava a dizer nada, estava só a dizer, não vejo porque é que isso seja assim um... Primeiro há que ver que $5.000, não sei se está ajustado à inflação, mas $5.000 na altura eram bastante mais do que €5.000 hoje, não? Pronto, mas isto era um conglomerado, tipo, estava tudo lá muito longe e o tipo de repente diz, não, eu quero saber de tudo, quero ir atrás de tudo. É muito curioso que o Buffett tenha dito que ele foi ótimo gestor. Claramente ele foi ótimo alocador de capital, mas em termos de gestão é o contra-oposto do Buffett. Não é bem assim, eu já te explico porquê. Okay. O Buffett não faz micromanagement. Este também não faz. E o que a não ser na alocação de capital. Pronto, e o que diziam os empregados e trabalhadores dele era que ele não queria saber de ninguém desde que os números continuassem a chegar, ok? Quando alguma coisa dava a geneira, ele ia lá e despedia toda a gente e muitas vezes fechava as operações, nem sequer vendia aquelas operações, o segmento fechava, não sei muito bem porquê, fechava e de repente desaparecia, sei lá, o negócio de higiene, desaparecia, ele fechava, não vendia sequer. Mas quando dava a geneira era quando ele ia realmente fazer micromanaging, porque até lá ele só queria receber o dinheirinho. Pronto, e foi acusado, entre muitas coisas, de não investir tanto em R&D como a concorrência, de ser demasiado unhas de fome em relação aos gastos da empresa. Mas sim, há dois pontos, pelo menos do que eu leio, é que ele era, desde que as coisas funcionassem, ele não chateava ninguém, quando as coisas não funcionassem, ele ia chatear. E isto para mostrar, há bocado mostrei-vos aqui, as vendas nos 70, sem aquisições, se andamos aqui para o lado, vemos que isto é muito mais exponencial, não é? Vem dos 5 para os 1,2 bilhões e depois as vendas continuam a subir, mas de uma maneira muito mais estável na década de 70. E depois, interessante, o retorno sobre o capital aumenta, apesar de estar numa escala diferente aqui o máximo na década de 60 era de 14%, e chegou quase aos 30% no fim de 1979, porque realmente ele dedicou-se durante a década de 70, em vez de comprar empresas, em pôr as operações dele ao fininho e, obviamente, a gastar muito menos do que a concorrência em R&D e por aí fora. E a empresa ainda hoje é pública e está em bolsa. E a empresa ainda hoje é pública e está em bolsa. E tem retornos que nunca mais acabam, por aí fora.
Ele saiu vamos para a década de 80. Depois a década de 80 já não tem tanto interesse. Pá, e eu não tenho a certeza se este gráfico que tenho aqui está certo. Isto soa-me estranho. Está assim este gráfico das ações. Mais uma vez, as fontes se calhar não são as melhores. Sim, pode haver um stock split que não foi ajustado aí, não é? Exatamente. 81, 84. O share price continuou a subir e as vendas parece que estagnaram por aqui. E ele saiu ali no fim dos anos 80, acho que foi 89, se não estou em erro. Já agora deixem-me confirmar, porque eu tenho isso, só para confirmar. Foi 96, na verdade. E no fim a empresa já estava um bocadinho tremida, porque ele realmente tinha subinvestido e a concorrência estava bem melhor do que ele nos vários setores em que estava, e houve ali vários processos e o tipo no fim já estava assim sem muito gás e os processos começou a coisa a não correr assim tão bem. Tu disse que está tremida, mas de 99 aos dias de hoje é uma 40 Weger, portanto alguma coisa continua a funcionar. Foi uma fase, pelo menos pelo que eu li por aqui, tipo nos últimos dias ou nos últimos anos em que ele estava lá na empresa, depois não sei o que é que aconteceu à empresa, houve vários problemas, especialmente de tribunais e de queixas e por aí fora. Mas se vis aqui a década de 80, as vendas estiveram quietinhas. Já agora de saber os lucros, olha, também andaram para cima e para baixo e não foram a lado nenhum na década de 80, que curiosamente foi um bull market depois da década de 70 e realmente o preço da ação subiu, aparece aqui, depende do período que considerarmos. Não foi assim muito benéfica para a Teledyne. E isto, para terminar, este senhor nós agora olhamos para emissão de ações e recompra de ações e estas ferramentas todas que os CEOs têm e as Board of Directors têm para alocar capital. Nós vemos isto como relativamente óbvio e normal nesta altura, e especialmente a olhar para a frente quando ainda ninguém o tinha feito, fazê-lo desta forma realmente completamente oposta ao que muita gente achava que ele devia ter feito. Foi único. Já agora só para comentar, ele aqui em 76, no fim do bear market, alguns por aqui, que até o preço começa a subir, estava toda a gente a comprar obrigações, a darem 10% e tal, e ele disse, não, agora é comprar ações. E no fim do bear market ele começa a comprar ações não da própria empresa, mas de uma porrada de empresas diferentes, e depois acho que a coisa lhe corre muito bem. Eu estava a tentar encontrar o nome das empresas, já não sei, mas começa a comprar empresas e queixavam-se, nos vários artigos de opinião que havia, que ele estava a usar os cash flows da Teledyne e a não investir suficientemente a Teledyne para jogar à bolsa. O que é interessante, que esse senhor tinha 2 décadas, 20 anos de ser dos melhores de sempre, se não o melhor, e os jornalistas diziam que ele andava a jogar à bolsa. Interessante, fica aqui food for isto thought. do ponto de vista de 75. Isto é 76, na verdade. 75, 76. Sim, mas foi em 80 e tal que saiu este artigo que eu estou a comentar. Ok. Até o ponto de vista do jornalista era de 86. De 82. E pronto, chegámos ao fim do meu tema. A conclusão é que não se deve dar ouvidos a jornalistas sobre questões financeiras. No skin in the game. Não. Exato. Não. Ainda bem que me lembras que eu não tinha escrito essa. Ainda por mais, este senhor não vendeu uma única ação durante todo este tempo, com ela a ir 90% para baixo, não sei quanto é que foi para baixo, nunca vendeu, e depois com a recompra de ações acabou por ficar com 13 ou 14% da empresa. Nós temos muitas agora aí que já caíram mais de 90%. Eu acho que se eu fizesse um basket, sem olhar para nada, só dessas empresas... Do Buy the Dip? Mas dessas que já caíram 90%, ainda me safava, ainda tinha bons retornos. Normalmente eu acho que não é uma boa decisão, porque uma empresa depois de cair 90% pode cair mais 100, não é? Não é por aí. Ainda eu escrevi sobre isso, lembrei-me de ti, escrevi sobre isso numa das análises que publiquei. Mas acho que neste momento, se fizesse assim um basket, então faz capaz de safar, tipo Farfetch, Carvana... e essas, pegas em 10% do teu capital e fazes um basket de 10 a 20 empresas, e aquilo é como se fosse só uma posição. É um ETF. Exato, e é a tua posição especulativa. E depois, olha, escolhe aí, por acaso podíamos fazer um jogo. Escolhemos 10 a 20 cada um de nós,
ou 10 chegam, e depois vamos ver daqui a um ano quem é que chegou mais longe. O que é que acham? Uma coisa curiosa que eu tenho quase certeza, se formos escolher as empresas, vamos fazer pior do que se for aleatório. Ah, é? Porque, sim, vamos excluir aquela empresa que parece que vai à falência, parece que não é nada, que vai ser uma two-handed bagger. E essa empresa vai fazer toda a diferença. Sim, por isso é que eu disse, era um basket, o único critério era cair mais de 90%. Então vá, olha, assim. podes reunir essa informação e fazemos isso. E depois logo vemos o que fazemos som, então. Pronto. Eu só conheço duas, tenho andado a olhar para elas, que é a Carvana e a Farfetch. Mas há mais, tipo a Wix não caiu 90, mas já caiu 80. Podemos fazer mudar o limite e ser 80. Tu é que mandas. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Por exemplo, houve um gajo agora no Twitter que disse, isto não é dele também, mas pronto, o que é uma empresa que caiu, que está com drawdown de 70%? É uma empresa que caiu 90% e que depois é uma 3-bagger. Portanto, 90% e 70% não é a mesma coisa. Há ali uns 200% de diferença de retorno. E isso introduz muito bem aqui o tema do Gonçalo. É? Vai lá. Acho que é. Será que eu consigo partilhar o meu ecrã também? Vamos aí. Deixa lá ver se eu consigo. Espera aí. Share screen. Não, tu não permites. Mas não dá para eu dar a autorização? Ele diz-me logo, nem me deixa pedir. Não, mas tu podes pôr, Maurício, no stop vídeo tens uma setinha. Não é no stop vídeo. Já dá, vê lá, tenda lá. Já dá. Já dá? Eu não estou a ver aqui, mas... Espera aí, tenho que escolher o ecrã. Então, mas escolhe bem. Tens 20 ecrãs. Não estou a ver aqui. Cantei uma musiquinha, Diogo, para entreter aqui os nossos... Olha, Nasdaq está a subir 4%. Ora. É para compensar, Já só está aqui 26 em vez de 30. Ele diz que eu tenho que dar autorização ao Zoom e tenho que fazer sair e entrar. Bem, não interessa, eu ponho aqui fazemos à moda antiga. Metes aí no fundo, não é? Isso. Mas continua, desculpa, força. Continua, Diogo. É isto, é muito isto, mano. Anda aí tudo ali ao fogo, mano. Hoje é um dia tranquilo, mas anda tudo aí a doer, mano. A doer. Não está. Sabes que eu abro o portfólio do All in Stocks frequentemente, mas eu já nem abro. As minhas contas, as minhas corretoras não abro há semanas. Até deixa estar quietinho. Já nem abro. Se bem que hoje por acaso ainda não abri, mas hoje de manhã soube que a de giro estava em baixo. A de giro esteve em baixo para aí 3 horas hoje de manhã. Olha, da maneira que também depois não stress com isso, fico sempre a pensar o que é que se passa. Gonçalo, então, mas isso por acaso é interessante o que estás a dizer, porque o Warren uma vez diz, e é verdade que é, num bear market as pessoas transacionam muito menos do que num bull market. E é engraçado. Não, vês que os volumes vão muito abaixo, claro. É engraçado. O que não faz muito sentido, não é? Devia ser exatamente igual. É um denial, tão não é? entusiasmadas. É um denial, mas faz todo o sentido. Porque é que uma pessoa há a transacionar num bull market? Porque achou que uma coisa subiu muito e quer pôr no outro lado, não é? Num bear market pode ser o mesmo. O que eu tenho caiu bastante, mas há outra que ainda caiu mais e eu quero tirar para pôr no outro lado. Faz todo o sentido, não é? Eu não estou a vender nenhuma das minhas empresas, mas também não estou a comprar, quer dizer, já começo a pensar em comprar, mas não estou a comprar porque muitas delas já esgotaram o limite que eu pus a mim próprio de... Por outro lado, tenho um orgulho enorme em ver o 3F, o 13F do Guy Spear, e ver que pelo segundo trimestre consecutivo ele não fez nada. Não mexeu nada, Ele disse que agora vendeu o Twitter, mas ainda não apareceu neste 13F, mas fez agora uma operação. Acho lindo, extremamente difícil. Aliás, tu vais ver todos os outros, e não há nenhum, é raríssimo haver algum que não, tirando do Charlie Munger, consegue estar 10 anos com o portfólio da Daily Journal sem fazer nada. Os outros todos fazem qualquer coisa todos os trimestres. Portanto, acho espetacular, porque é sempre
de louvar e muito difícil de fazer. Gonçalo, vamos aí a essa listinha atrás de ti. Sim. Basicamente temos aqui uma série de colunas. Falta os anos, eu não consegui ver os anos, portanto explica o que é que está logo lá em cima. Pois é, ele está a cortar, mas pronto, vai desde 2010. Que é a primeira coluna? Sim, e depois avança de 2 em 2 anos até 2022. Que é azul. Sim, okay. Exatamente. E 2022 é azul, as taxas de juros estão de volta aos 3%, em 2010 estavam a 3,4% e, no entretanto, andaram aí a flutuar, mas estiveram muito baixas em 2020, no final de 2020, que é a penúltima coluna, tiveram nos 0,91%. Isto para o Tesouro Americano há 10 anos. E depois, não sei se vai-se ver aqui... bolas, também não aparece cá em baixo, mas basicamente os múltiplos de mercado. Eu acho que o ponto mais relevante é que, já falámos aqui que a única coisa que o Buffett realmente queria saber sobre o futuro não era quanto é que crescia o PIB, não era o que é que ia ser a inflação, não era, ele só queria saber a quanto é que estava o Tesouro Americano há 10 anos. Não é? E com isto, porque na cabeça do Buffett, quando fez este comentário, é que o Tesouro Americano seria o default da maior parte dos investidores e todas as outras avaliações teriam como raiz a taxa que o Tesouro Americano der. Obviamente, se as obrigações a 10 anos estiverem a pagar 10%, faz muito pouco sentido investir numa empresa que não cresça a um PER 10. Não é? Claramente, tens muito menos risco e o mesmo retorno se investires nas obrigações de Tesouro Americanas. E pronto, e aqui nós conseguimos ver que, por exemplo, a Apple, neste momento, primeiro para os retornos de mercado, para os múltiplos de mercado. Nós agora, apesar destas quedas das últimas semanas ou dos últimos meses, estamos com um PER médio destas empresas, isto não é do S&P 500, é mesmo destas empresas que são umas empresas com uma qualidade maior que as restantes, não é? Mas quem é que escolheu essas empresas? Olha, antes de mais, se quiseres, Gonçalo, eu mandei-te para o WhatsApp, refiz a imagem, a ver se ela enquadra aí no coisa, no... Mas não queres pôr que é tu? Se calhar. Yeah, eu por acaso, eu vou já pôr um contraponto, porque eu achava importante a escolher alguma coisa, a escolher, por exemplo, o SP500 e não 20 empresas, porque eu não faço ideia. Eu conseguia construir, de certeza, não vou apostar aqui, mas de certeza, um portfólio de 20 empresas dessas, em que mostrava que os múltiplos tinham baixado desde 2010 até agora. Portanto, eu sei que estão aí muitas conhecidas, mas como tu próprio já disseste, por exemplo, a Facebook estava excluída, não é? É verdade, não dava jeito, para o argumento, não dava jeito de estar aí a Não dava jeito de ter aqui o Facebook. No entanto, eu acho que o critério de escolha foi empresas que não mudaram assim tanto e ao que não estão a atravessar nenhuma crise específica que deprima os seus múltiplos, e o Facebook seria uma delas. Há aqui empresas, por exemplo, a Google, que está mais ou menos o mesmo múltiplo que estava em 2010. A Google estava a 19 em 2010 e está agora a 19. A Netflix também não está aí, não é? Se tivesse também... Mas pronto, mas essa também está a passar agora uma crise, é verdade. Mas é um ótimo contraponto e daqui exclui-se muitas empresas, como por exemplo as financeiras, mas eu acho que mesmo se olharmos para o S&P, ainda não estamos para os múltiplos do S&P que estávamos em 2010. E eu acho que isto tem a ver sobretudo com um viés. Mas em 2010 não dirias que estaria um bocado deprimido os múltiplos em 2010? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Em 2010, 2008, a grande crise de 2008-2009, estava altamente presente na memória de todos os investidores. Portanto, muito provavelmente, ainda eram múltiplos muito baixos, ainda havia muito um viés mental que temos todos nós, não é? O recency bias, de ponderar com mais peso o que aconteceu mais recentemente. Mas o Manuel estava a dizer mesmo partilhares o ecrã, se tens essa possibilidade. Olha quem é que surgiu ali.
Partilhar o ecrã. Então vamos partilhar aqui os Photoshops. E sim, eu acho que 2010 não é um bom ano porque realmente revelou-se estes múltiplos revelaram-se incrivelmente baratos por quase todas as empresas que estão aqui. Podia-se ter pago muito mais por todas estas empresas aqui de qualidade e ter tido ótimos retornos. Aliás, olhando agora para aí, por exemplo, pagar um pair de 11 pela Microsoft em 2010, não é? Vocês estão a conseguir ver a minha imagem? Perfeitamente. Excepto as últimas linhas. Para no Rob. Okay. Yeah. Foste a Photoshop? Não, isso é... Photoshop. É defeito de artista, de arquiteto ainda. Sim, eu acho que é perigoso comparar estes múltiplos com a última vez que tivemos a 3%, que foi em 2010, exatamente porque está muito próximo da crise financeira e 2010 ter sido uma excelente, fenomenal altura para estar completamente investido. Das melhores de sempre, não é? Melhor do que isto só mesmo, pelo menos nas últimas décadas, só mesmo no auge da crise de 2008, 2009. Coca-Cola, pois lá está. Não, eu consigo fazer uma lista de qualidade, pegando agora em algumas que eu sei que caíram bastante, nestes setores. Por exemplo, em vez de estar ali a Coca-Cola e a McDonald's, eu podia pôr ali a Starbucks e a Domino's. E as duas já caíram 40% a 50% este ano. As duas, a Domino's acho que não nenhum problema, na verdade. Mas a Starbucks porque está com dois problemas, um problema de sindicatos nos Estados Unidos e outro problema na China, porque a China está em lockdown e é um dos grandes mercados da Starbucks. Mas é um exemplo, podia pegar na Starbucks e na Domino's e substituir pela McDonald's e Coca-Cola. Mas o meu primeiro contraponto é que pelo menos não tenho nenhum conhecimento que qualquer destas empresas esteja a atravessar um problema momentâneo que reflita o seu valor. Mas pegando na Domino's, eu teria quase a certeza que os múltiplos de 2010, mesmo assim, são inferiores ao que são agora. Mas teria de confirmar, vou confirmar no instante. Mas depois também há outra coisa que nós não estamos a ver, é que se calhar justificava-se que fossem mais altos até do que estão agora. Não é? Porque era mais pequena a empresa, não é? Olha, a Domino's estava a 10 vezes, um pair de 10 vezes em 2010. Ok, agora está a 20 e tal, 26, 27. E agora está a 24. 24. Portanto, sim, exatamente, e é uma empresa que escolheste agora ao acaso, mas a questão é que nesta altura, nos últimos 10 anos, isto deu deixa eu ver aqui, deu um retorno de 27% ao ano. Portanto, o PER 10 para esta empresa era completamente desmedido, não é? Assim como se revelou desmedido para outras empresas de qualidade que possas escolher ao acaso e que não estejam a atravessar problemas específicos hoje. Se bem que esta ressalva, não de estar a atravessar problemas específicos hoje, excluis logo o universo que influencia muito a amostra que vais apresentar e influencia muito o ponto, sem dúvida. É um bom contraponto também. Sim, eu acho que faria mais sentido, lá está, apresentar do SP500. E nesse aspecto, eu nunca encontro nada de jeito sobre tipo, quão caro ou barato está o... E portanto, eu também não tenho, nunca consigo encontrar fontes fidedignas sobre o múltiplo do SP500. Sempre que eu procuro encontro um valor diferente. Mas acho que faria mais sentido, em vez de selecionar um grupo, fazer sempre com o mercado mais abrangente. Se bem que depois ainda há outras nuances que entram aqui à questão, que é a história de, por exemplo, os múltiplos de hoje em dia não se podem comparar com os múltiplos dos anos 70, porque antigamente capitalizava-se muito mais do que se declarava como expense, como despesa, e, portanto é normal, quando tu tens menos ativos quando tens mais ativos tangíveis, é normal que os múltiplos sejam mais altos do que se tiveres mais ativos intangíveis que são depreciados em vez de capitalizados. Pois há assim uma data de nuances que é difícil comparar épocas, mas depois também não sei se isto já é um bias para justificar preços mais altos. Dá para os dois lados o argumento. É verdade, e também há toda a questão da forma como ajustas, não é? Porque o S&P não é exatamente igual ao que estava antigamente. Pois, como é que tu... Os setores, exatamente. Tens setores que não existiam antes e que agora existem.
Exatamente, e como é que calculas o PER do S&P? Não é? Somas o lucro de todas as empresas e depois somas o mercado, a captação de bolsistas de todas as empresas e divides um pelo outro, ou se fazes realmente uma média ponderada de acordo com a sua capitalização bolsista, não é? Não é a coisa mais óbvia do mundo, mas em cima disso, eu acho que ainda há o problema de comparar tempos e alturas diferentes e percepções muito diferentes. E usar o ano 2010 como um argumento que as taxas de juros estavam em estes níveis, só que os múltiplos eram mais baixos, como razão para esperar que caia mais, e pode cair mais, pode ir perfeitamente cair para esses níveis, mas convém relembrar que 2010 também foi uma extraordinária altura para investir, e quem me dera a mim ter uma bola de cristal para saber se hoje ou não é uma boa altura para investir. Mas comparando com 2010, por si só, parece um bocadinho redutor. Mas, claramente, eu diria que 2010 era uma melhor altura para investir do que é hoje. Sim, sim. 2009, sim. 10, 11, 12, 13, todos esses aí à volta foram excelentes alturas para investir. É. Mas chatice, vivemos no presente e não poder andar para trás do tempo. E é isto, meus caros. Diogo, se quiseres ir. O que é que nos queres dizer sobre a inflação? Exatamente, Diogo. Porque eu acho que depois vimos aí, depois vamos para a frente e para trás, voltamos ao Gonçalo e voltamos ao Diogo. Sim, eu nem sei muito bem, Epá, é um tema que está presente. Eu acho que não só por haver inflação, mas por ser uma inflação numa época em que estamos com juros zero. Eu acho que o problema não é... Eu acho que um pouco de inflação é bom e nós até tínhamos inflação a menos. E obviamente que até podíamos estar com valores mais altos ou valores relativamente como estão agora relativos à inflação, apesar dos números serem muito assustadores. Nos Estados Unidos e na Europa de 8% e 7%. O que eles estimam até ao final do ano é que a inflação há de estar ali por volta dos 4%, 5%. Portanto, eu não acho que seja o problema, nem está tanto associado à inflação. O problema está em que nós temos taxas de juros zero e, portanto, o que vai acontecer em termos de... És de referência neste momento, mas as taxas de juros dos ativos sem risco já não estão a zero. Já não estão a zero porque já dispararam, não é? Desde o início do ano, porque a expectativa, lá está, é a subida das taxas de juros. E o maior problema, a meu ver, é nós estarmos a entrar numa fase, e isso sim seria altamente problemática, ou não diria problemática, mas pelo menos sofredora, em que vamos estar nos próximos anos numa fase de subida de taxas de juros contínua. E se isso acontecer, não é? Durante os próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é? Vão ser 2 ou 3 anos muito, muito complicados, porque lá está, as taxas de juros é a gravidade, não é? E aliado a isso, estarmos com inflações mais altas, ou seja, temos uma força que está a puxar o preço de todos os ativos para baixo, ao mesmo tempo que estamos com inflações, e portanto não é bom ter dinheiro e não é bom ter ativos, não é? Nesta situação. É claro que a melhor coisa a fazer é aquilo que eu acho que nós fazemos, não é? É ter ativos produtivos que consigam passar essa inflação, mas é o menor dos males. E uma das coisas que eu li hoje ou ontem, já não me lembro, do Cullen Rush, que é aquele senhor de macro que fala do dinheiro, que eu nem tinha ideia, e eu acho que nós nem sentimos tanto na pele como investidores de ações, mas a fortuna, o património, a riqueza mundial desde o início deste ano já caiu 35 trilhões de dólares, que é à volta de 15%. E no pico de 2008 essa riqueza caiu 19%. Portanto, nós não estamos muito longe das perdas totais de que se passaram na grande crise de 2008. O problema é as ações não estão tão mal como estavam na altura. Os acionistas, os investidores em equity sofreram muito mais na altura. Grande parte desta perda está associada às obrigações, que levaram a maior talhada e tudo aponta para que não seja o fim, não é? Que isto continue a cair, se as taxas continuarem a subir, mas levaram uma talhada como não havia, não é? Portanto,
parte destes 35 trilhões, a maior parte, acho que pai, 20 trilhões, foi perdas de obrigações. E a verdade é que isto depois entra um bocado em contraciclo, que é toda esta destruição de riqueza muito rápida, pode vir a ter consequências em termos económicos e ser uma bola de neve, não é? Entrarmos efetivamente numa recessão, e depois lá está, é tudo uma bola de neve. E o meu maior medo, lá está relacionado com isto, está relacionado com as subidas das taxas de juros, num momento, não é, em que as obrigações, principalmente as obrigações, mas depois vai tudo por arrasto, estavam na maior bolha, não é? No maior valor da história, não é? E que já se viu desde o início do ano. Os juros a 10 anos nos Estados Unidos viram de 0,2 para... Não, 0,2 não, 1,2 para 3%, não é? Portanto, triplicaram, portanto, foi uma perda de 60%, não é? Quase que se pode dizer que não havia mais caminho por onde ir, não havia outra direção por onde ir, não é? Não podiam ir mais exato. para baixo. Só havia uma hipótese. Podiam continuar a ficar mais negativos e mais negativos. Mas... Exatamente. Isso foi o que se disse quando as obrigações da Alemanha chegaram a zero. Não, agora é que não sobem mais de preço, não é? Mas ainda continuam a subir a um preço que quem comprava tinha uma yield garantida negativa. Negativa, sim. Tudo isto pode ter efeitos dominó, não é? As próprias cripto também houve uma perda de 1 trilhão no início do ano. Portanto, em todos os ativos financeiros já houve uma perda, lá está, de 35 trilhões. E isto é dinheiro que fundos de pensões e de uma data de pessoas, não é? Quanto disso é mesmo dinheiro perdido? Porque a última ação, a última cripto, o último ativo comprado por 1 milhão, uma ação que ontem valia 10, hoje é comprada por 1 milhão, faz o re-rate de todas as outras ações, mas na verdade esse dinheiro não existe, sabes? Claro, dizer, não é? Claro, ou seja, isto são ativos financeiros, ou seja, isto é a sensação de riqueza, mais propriamente do que riqueza em si. Mas isso tem consequências económicas, porque se as pessoas se sentirem mais pobres, não é? Isso para já existe esse sofrimento de perda real, né? E depois isso tem repercussões económicas, né? Que as pessoas começam a apertar o cinto, né? E as pessoas e as empresas e tudo, né? Vem tudo para arrasto. E podes pensar também que a maior parte das obrigações estão em fundos de pensões que têm de pagar, lá está, pensões, não é? E pagam pensões de acordo com os seus ativos e de acordo com o rendimento que têm em cada ano. Mas as obrigações mudam, mas o cupom delas não. E os fundos de pensões ganham o dinheiro que têm do trading das obrigações ou é dos cupons das obrigações? Há regras muito bem definidas e provavelmente os fundos têm de descontar as suas obrigações, ou seja, as suas próprias liabilities, a uma taxa de referência que é a taxa de mercado. Quando esta taxa sobe, o valor dos ativos que eles têm também cai, não é? Cai, obviamente, porque as obrigações valem menos, mas as suas liabilities, as suas obrigações do fundo, as pensões têm a pagar no futuro, essas obrigações também descem. Portanto, no caso dos fundos de pensões, há aqui esta mitigante. Também descem, mas se a taxa de juros aumentar, o desconto sobre elas, também aumenta. Okay. O problema é se isto for tudo muito rápido, porque é do género. Se as subidas das taxas de juros forem muito rápidas, e se isto subir agora, está nos 3% a 10 anos, né? Subir para 4, 5 até o final do ano, ou 6, 5 ou 6, o problema é se tu tens, obviamente, se tu tiveres as coisas até à maturidade, não é? Tu não tens perdas, tens perdas, mas não tens perdas nominais, exatamente. Mas vais ter que manter aquelas obrigações a mais 5 ou 6 anos a darem-te 1%, quando neste momento. Meu amigo, então o que é que queres? Não as comprasses? Não é? Então, é aquela velha história do se a bolsa fechasse durante 10 anos, tu estavas contente com o que tinhas? Então, olha, quem é que te mandou comprar obrigações a zero? E há mais riqueza em obrigações do que em ações no mundo, muito mais até. Acho que é uma brutalidade. Há muito mais dívida do que equity. E portanto, alguma coisa, é um bocado aquilo que o Warren dizia das taxas de juros zero, não é? Alguma coisa vai ter que quebrar. E agora estamos a ver o que é que vai ter que quebrar. E a verdade é que ninguém sabe.
mas é uma posição muito delicada. Façam aqui um exercício comigo. Quando tu dizes, Gonçalo, que há muito mais dívida do que equity, tirando a dívida pública, só pensando em dívida de empresas, isso quer dizer que as empresas têm mais dívida do que equity. Não, esta afirmação pode não ser verdade para as empresas, mas provavelmente é, mas é de certeza verdade para a economia, se incluímos dívida de famílias, hipotecas, governo e tudo mais, de certeza. Mas para as empresas, elas só poderiam ter, não sei qual seria a média de debt to equity do mercado, não sei qual será. Para as empresas não tenho a certeza se este argumento é verdade ou não, mas para a economia como um todo, e para o mercado de capitais, que também há muitas obrigações de bancos e afins a tradar que são asset-backed securities, portanto têm hipotecas por trás e afins. Portanto, nos mercados financeiros também há muito mais dívida a ser negociada do que há ações equity a ser negociada. Nós temos visto o gráfico e era uma brutalidade a diferença. Eu gostava de encontrar esse gráfico outra vez. A única coisa que ainda que ainda se mantém bastante estável e que muito provavelmente não, pelo menos nos Estados Unidos não é uma bolha, é o mercado imobiliário neste momento. Porque é um bocado irónico, mas... Curioso, no outro dia vi 2 tweets que não guardei nenhum dos dois. Eu sou uma máquina de fazer bookmarks a tweets e depois nunca os ir ver, mas este fui à procura deles e não os encontrei, portanto não os guardei, e um deles era: historicamente, quando as taxas de juros estão a qualquer coisa maior do que hoje, o PER de média era de 10. Ok? E hoje a média do PER é de 20 a 25, ou lá o que é, depende de qual é o PER que consideras e como é que ele é calculado. E isto alguém estava a fazer o reparo que inflação durante uma década levou, na década de 70, os PERs por aí abaixo, assim, numa loucura. E tu a mesma empresa, a lucrar o mesmo antes, pagavas 20, depois pagavam 20 do mercado e depois começaram a pagar 10 durante 10 anos, não é brincadeira, tu vês compressão de múltiplo. Bom, se o negócio estiver a melhorar, não te chateias muito, porque sabes que algum dia a coisa equilibra, não é? Mas pronto. E outra era que também na década de 70, ainda que as taxas de juros tenham subido para compensar a inflação, o imobiliário subiu brutalmente. E isto acho que era nos Estados Unidos, não sei se era nos Estados Unidos genericamente, não sei. Gostava de ter guardado este tweet, mas na verdade acho que se formos ao Fred, lá à Fed de St. Louis, conseguimos estes gráficos todos, que os gajos são porreiros nisso. Portanto, deixa só para concluir, a gravidade das taxas de juros funciona, e este exemplo da compressão de múltiplo que eu dei é prova disso. Para as casas, não tenho certeza absoluta para imobiliário, apesar de, se as taxas de juros subirem por aí acima, eu acredito que vamos ver muita gente que não consegue pagar os seus empréstimos porque acharam que, viram o gráfico. Eu já perguntei isto a vários amigos, não fazem a mínima ideia de onde é que andaram as taxas de juros nos últimos 30 anos, e nos últimos 30 anos elas têm andado sempre para baixo. Portanto, toda a gente parte do princípio, e a gestora do banco, o gestor do banco, a pessoa da imobiliária, parte do princípio que elas vão continuar impecáveis e o dinheiro vai continuar sempre baratinho. Portanto, as pessoas compraram cada vez ativos mais caros, e antigamente compravam uma casa de 100 mil euros e agora compram de 400 mil porque os juros estão mais baratos, mas daqui a nada, se os juros sobem, ficam com a corda ao pescoço. É aí que eu espero comprar casa. Vamos ver. Sim, mas olha, curiosamente, olhando para Portugal, não é? E comparando o nosso endividamento de famílias e empresas com o endividamento que nós tínhamos em 2010, estamos com muito menos endividamento, tanto as famílias como as empresas. O Estado deve muito mais, mas as famílias estão muito melhor protegidas. Dito isto, em 2011 explotou uma crise financeira em Portugal, financeira e governamental e tudo, não é? E foi das melhores alturas para comprar casa, exatamente porque a procura evaporou, as taxas de juros subiram imenso e afins. Mas assumir que isso se repete agora é ignorar que estamos Subiram ou desceram? Em 2011 desceram, depois da grande crise mundial, as taxas de juros vieram todas para baixo. Imediatamente subiram. Okay. Em Portugal, os bancos também exigiam taxas de juros mais altas, os spreads subiram muito. Ok. Portanto, o esforço que tinhas de fazer para adquirir uma casa era bastante superior. Por isso a juntar à recessão económica, tirou a procura quase toda do mercado português. E por causa disso, e porque houve muitas
muitos foreclosed assets, para muitas repossessões de ativos por parte dos bancos e colocadas em mercado para se despachar. Muita imposição de parte da Troika para os bancos diminuírem a sua carteira de ativos. Houve mais oferta de casas para comprar e muito pouca procura, e portanto foi das melhores alturas para comprar. Agora, e os bancos agora também estão numa situação muito mais sólida do que estavam na altura, também por culpa do Banco Central Europeu, ou por a ação do Banco Central Europeu, que aumentou muito os resíduos capitais. Portanto, os próprios bancos também estão muito menos endividados. É difícil comparar assim. Ok. É curioso. Eu sei que existe essa percepção, mas depois os dados não se suportam. Onde é que vais buscar os dados? Os dados estão no Banco de Portugal. Estão disponíveis, consegues mas, ver... Por outro lado, o crédito imobiliário tem estado a subir e a chegar a valores de antigamente. Não é? Eu acho que se mantiver como estamos a ter nos últimos ano e meio ou 2 anos a quantidade de cedências de crédito, podemos perfeitamente voltar a questão é que isto demora sempre imenso tempo, não é? Porque tens uma hipoteca em média tem 30 anos ou o que é, portanto precisas para aí 15 anos até com créditos a este nível para sentires o endividamento a subir até esse valor. Eu gostava de ter visto os dados para realmente ter a noção de quão diferente é, ou quão menos alavancados temos, mas os dados que eu tenho muito presentes na cabeça ou em memória é, por exemplo, o rácio de loans to deposits dos bancos, que em 2011 eram todos acima de 100%. O Banco Inter, por exemplo, tinha 200%. Portanto, ou seja, tinha o dobro dos empréstimos que tinha depósitos. E nesta altura, todos os bancos têm mais empréstimos, mais depósitos do que empréstimos. Portanto, este rácio, loans to deposits, está abaixo de 100%. Todos. Portanto, o que é bastante curioso e mostra o quão menos o nosso sistema financeiro está alavancado. E também já não temos BES. Mas independentemente disso, se as taxas de juros subirem para 4 ou 5%, dificilmente o preço das casas se mantém, na minha opinião. Ou se a Euribor não é subir para 2 ou 3%, não é? Mas repare, mas depois tens nos Estados Unidos, por exemplo, tens todos os efeitos demográficos e toda a escassez da oferta de casas novas. E depois a inflação também aumenta. Lá sim. Sim, não, lá eu acho que eles estão, o sistema imobiliário não está de todo perto de uma bolha, eles não constroem o suficiente, o inventário, o número de casas à venda está em mínimos históricos, e temos que ver que os Estados Unidos é uma economia que todos os anos a população cresce. Exato. 1,5 milhão de pessoas, não é? 1 e tal por cento, não é como a Europa ou Portugal. Ok. Pronto, do ponto de vista demográfico, os Estados Unidos estão melhor protegidos do que nós. Depois há outro fator, que é o facto da inflação tornar que todas as novas casas sejam um preço muito mais alto só de construir. Não é? Portanto, sim, e portanto não constroem, não é? Pronto, e portanto tirar alguma oferta, ou então todo o tijolo que já tens montado vale mais. É curioso, pá, são forças contrárias a acontecer ao mesmo tempo. Sim, e é difícil de saber o que é que pode acontecer. Se fosse fácil, aliás, há aquela frase, né? Que quem acha que fazer dinheiro nos mercados é fácil é porque é parvo. É simples, mas não é fácil, não é? Exato. Não, mas é a única área nos Estados Unidos em que eu sinto que pode haver algum sustento económico. Porque também está muito ligado, né? Se o preço das casas subir, as famílias sentem... Aliás, e lá há muito isso do refinanciamento e para ter mais liquidez para poder gastar mais. Né? Um dado muito curioso dos Estados Unidos é que, por exemplo, as casas dos super ricos, as mansões, as penthouses e afins, caíram bastante. O preço destas caiu bastante. Porque estas sim são comparadas com alguma alavancagem e o preço dos juros influencia muito a capacidade das pessoas comprarem ou alavancarem-se para comprar, ou também a sensação de riqueza destas pessoas flutua muito mais com o mundo financeiro. Agora, para a classe média, os preços têm estado ao rubro e não parecem baixar. Sim. Lá está. A classe média praticamente não tem ativos, né? Portanto, para ela, o que se sente mais na pele é a inflação, é a questão da inflação do que a questão da subida e descida dos ativos. E que numa altura como estamos agora, nós cá lá está, não é o caso, mas nos Estados Unidos
o mercado de trabalho, não é? Os empregadores têm muita força para pedir aumentos de ordenados. Porque lá está, o desemprego está em mínimos históricos e pronto, e o lado, lá está, a batata quente neste momento está do lado das empresas que são obrigadas a subir. E esse fator também dá mais conforto ao Banco Central, à Fed, para aumentar as taxas de juros, porque a economia está com uma força, ainda está com uma força muito pujante, aparente. Apesar de haver já algumas pessoas a prever uma recessão. E apesar do primeiro trimestre, eu também não li bem isso, eles tiveram um crescimento do PIB, não é? Mas eu também não percebi, mas acho que teve mais a ver com exportações do que propriamente com a economia interna. É isso, olha, vamos ver, seja o que Deus quiser. Vamos continuar a falar sobre isso. E é manter, é continuar, está sempre investido, não há volta a dar. A maré às vezes está a nosso favor, outras vezes está contra nós, nós temos que continuar a nadar. E repara, para alguém que planeia estar investido nos próximos 60 anos, pelo menos, não é? Isto é bom, não é? Quanto mais caírem, e assumindo que tens empresas que sobrevivam e tenham net cash, que estejam a recomprar ações ou a pagar dividendos para tu os reinvestir. Pois, mas isso implica reinvestimento, não é? Se tu não se já tivesses todo investido. Sim, exatamente. É um bom ponto. Mas, portanto, assumindo reinvestimento, quanto mais cair, melhor. Teoricamente. O problema é que a sensação é terrível, não é? Porque terias feito melhor não estando investido. É uma daquelas boas alturas para ter empresas com ótimos alocadores de capital e que podem recomprar ações. É uma daquelas. Poucas necessidades de capital, poucas necessidades de working capital de giro, ou circulante, e um bom alocador capital de giro faz... Acho que é no Brasil que dizem. É muito brasileiro, sim. Nós dizemos aqui fundo de maneio. Fundo de maneio, isso. E um bom alocador de capital que possa recomprar ações. E com esta nos vamos? Bora para o fim de semana. É isso, um bom fim de semana a todos. Pensar outras coisas mais agradáveis. Mais agradáveis que mercados financeiros. Estão a cair, é bom para comprar, Diogo. Mas eu ainda posso comprar uma vez por mês, já não é mal. Abraços, mal. O problema é que muita coisa acontece no mesmo. Bom fim de semana. Um abraço.